Então, quando se fala em viroses, já se sabe que é doença causada por vírus, né? Então, para ser uma virose, é o vírus que está causando. Qual é o problema? Porque, na verdade, quando se fala em virose, eles são muito semelhantes, né? O quadro clínico. Então, quando você tem uma gripe, por exemplo, existem vários vírus que podem causar aquela gripe e a gente não saber qual é. Né? Que é o caso agora do Covid. A gente está vendo o Covid, muitas pessoas acharam que tiveram e, na verdade, tiveram H1N1, né? Então, são vírus que confundem muito. Se a gente falar sobre arbovírus, no caso do dengue, zika, chikungunya, o que acontece? A gente não sabe. Quando a pessoa está com sintomas, o paciente não sabe dizer se ele está com qual deles, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Então, isso dificulta um pouco o diagnóstico e a gente tem que abrir mão do diagnóstico sorológico, da biologia molecular, né? Então, para diferenciar e, de fato, diagnosticar o vírus que está causando a doença, né? Agora, o que é um vírus, né? A literatura ela é muito questionada ainda sobre se o vírus ele é ou não, né, um ser vivo, né? Tem autores que não consideram como ser vivo porque o vírus ele é um vírus que ele precisa ter um hospedeiro para que ele possa evoluir, para que ele possa se replicar, se reproduzir e possa estar fazendo ali o seu ciclo evolutivo, né? Então, já que ele precisa de um segundo organismo vivo, alguns autores não consideram o vírus como organismo vivo, né? Entretanto, outros autores da literatura também já considera ele como um ser vivo, né? Apesar dele obrigatoriamente ter que estar dentro de uma célula para poder desenvolver e ter o seu ciclo evolutivo. O vírus, a respeito do genoma, né, ele pode ter tanto DNA quanto RNA, né? Existem vírus que são apenas de RNA e vírus que são apenas de DNA, né? Então isso já é um começo de diferenciação dele. Lembrando, tá, gente, que vírus nem sempre é o vilão da história, né? O vírus, às vezes, ele pode ser o mocinho, né? Como eu brinco. Por quê? Porque tem vírus que causam bem, né? A gente tem os bacteriófagos, nós temos vírus hoje que são inseridos em tratamentos, né? Já existe uma terapia gênica onde você faz o uso de medicamento através de alguns vírus. Você tem vírus, como o vírus de hepatite G, né? Que já foi demonstrado que pacientes com HIV, eles melhoram o quadro clínico daquele paciente. Então nem sempre o vírus é o vilão, né? Às vezes ele também pode ser considerado o mocinho. E quem é que ele hospeda? Quem é que ele entra, né? O vírus, gente, ele pode entrar numa célula animal, né? Humano, claro, um animal, um cachorro, um gato, um peixe, um mosquito. Então ele pode entrar em célula de qualquer animal, pode entrar célula de fungo, pode entrar em uma bactéria, pode entrar numa célula vegetal, né? Então hoje, gente, a gente tem já tem estudos de vegetais que foram encontrado vírus nele e que esse DNA do vírus, o genoma dele, já tem uma parte de genoma vegetal, uma parte de humano, uma parte viral. Então a gente já percebe que o vírus começa a circular, né, em vários organismos vivos. E quanto à forma dele, né, ele tem aquela forma mais característica, aquela forma redondinha que a gente está acostumado a ver, mas ele pode ser icosaédrico, que é aquela que tem seis lados, pode ser em hélice, tem aquele bacteriófago, que é aquele bem conhecido que é um bastão, tem uma cabeça e tem as caudas embaixo, né? Então, a forma que ele pode adquirir são várias, né? Então, várias formas são apresentadas ao vírus. Gente, agora a gente vai entrar um pouco mais no assunto, né? Sobre já o material genético do vírus, né? Como é que ele faz, que acontece com o vírus para ele poder se sobreviver, né? Na verdade, como é que ele passa a viver dentro da célula, como é que ele se reproduz, né? Que artimanha, que ferramentas o vírus tem, né? Eu falei agora há pouco que o vírus tem vírus de DNA e RNA, né? Gente, todo organismo para poder gerar, criar, produzir proteínas, ele precisa primeiro transformar aquele seu DNA em RNA
para que a RNA produza os aminoácidos, a sequência de aminoácidos vai gerar proteína, não é isso? Então, o DNA, quando ele é transformado em RNA, é o processo de transcrição, né? Ele está sendo transcrito, um DNA em RNA. E quando o RNA vai passar para a proteína, ele ocorre o processo de tradução. Beleza, isso aí acontece, né? Então, e também o DNA, quando ele se multiplica, ele se transforma em outro DNA. Beleza, não tem problema nenhum, né? Mas agora há pouco eu falei que temos vírus de DNA e vírus de RNA. Gente, o vírus DNA é mais fácil para ele, né? Se ele quiser produzir a proteína que é necessária a ele, claro, ele faz a transcrição, tradução, bonitinho. Se ele quiser se multiplicar, ele faz a replicação dele, a duplicação do DNA, também consegue se multiplicar. Agora, quando o vírus é de RNA, né? Aí, gente, vai entrar uma enzima muito importante para esse tipo de vírus, né? Que é a transcriptase reversa. A gente até viu muitos diagnósticos de biologia molecular, né? Falando em PCR, RT-PCR. Até no caso do Covid, a gente ouve falar em RT-PCR. O que é esse RT, né? É a transcriptase reversa. Então, se o vírus ele é de RNA, primeiro ele precisa voltar para DNA para depois fazer o seu processo de duplicação ou de transcrição, né? E é essa enzima muito importante para os vírus, e muitos que são RNA, né? Então eles precisam dessa enzima para poder fazer a sua sobrevivência, a criação de proteína, tá? Então é muito importante que a gente entenda que o vírus, ele precisa, no meio da sobrevivência dele, quando ele está na célula do hospedeiro, criar a sua proteína, né? Precisa se multiplicar. Por quê, gente? Agora há pouco eu falei que o vírus, ele tem que ter, obrigatoriamente, tem que estar dentro de uma célula para ele poder se multiplicar. E como é que ocorre isso, né? Na nossa cabeça, assim, se a gente for imaginar um vírus, a gente sabe que o vírus, ele é aquele vírus que ele vai ele se encostando e vai, e vai. Então, todo vírus, para entrar na célula, gente, quando ele encontra a membrana, ocorre primeiro o processo de adsorção, né? Não é absorção, é com D, tá? Adsorção. Então, esse processo é quando ele gruda na parede da membrana da célula. Depois que ele gruda, ele consegue penetrar. Ele entra para a célula, né? Atinge o citoplasma. Ele perde aquela capa dele, né? Chama-se de desnudamento. Fica só o material genético do vírus ali na célula. Então toda aquela capa dele se perde, né? Aquele material genético vai para dentro do núcleo, né? Até mesmo fora ocorre a expressão gênica, ou seja, a formação de proteínas, ocorre a transcrição, a tradução, forma proteína, o genoma dele é replicado, ou seja, aquele DNA dele é duplicado, né? Porque a gente sabe que o vírus, ele não é besta, ele quer estar ali, ele usa a célula para se multiplicar, né? Para poder gerar os seus filhotes ali. Então é nesse momento que ele consegue se replicar, se multiplicar. Só que ele está só material genético, gente. Ele não consegue sobreviver dessa forma. Então, espertamente, o que, que ele faz? Ele se encapsula novamente. Ele forma a capinha dele, a proteção dele, só para depois ele sair da célula, né? Então, é todo um processo que o vírus tem, e claro que tem vírus que entra na célula e demora, fica ali latente. Temos o caso da herpes, por exemplo, né? A gente sabe que a herpes, quem tem herpes, sempre de vez em quando aparecem as lesões. Por quê? Porque, na verdade, o vírus da herpes ele fica latente, né? Então ele fica ali só devagarzinho, sobrevivendo dentro da célula do ser humano. Se a gente for comparar com o vírus da ebola, né? Eu tinha até um professor que ele brincava que o vírus da ebola é um vírus burro. Por quê? Porque ele mata logo o paciente, ele mata logo o indivíduo. Se ele mata o indivíduo, ele perde aquela fonte dele de poder se multiplicar, né? Então, é dessa forma que os vírus conseguem entrar na célula, conseguem se multiplicar, certo? Gente, só lembrando, né, que agora entrou alguns colegas, alguns alunos aqui ainda.
Então esse capacita aqui, né, a gente escolheu falar aqui no Instagram porque a gente sabe que tem um alcance muito grande, até facilita. Às vezes está na rua, né, está no trabalho, facilita a gente tá escutando. Lembrando que a lista de frequência está já com os líderes, mas qualquer coisa é só procurar o professor Leandro, né? O professor, ele tem o Insta dele aqui, vocês têm o Insta do professor, que ele pode disponibilizar o link para vocês. O nosso capacita de hoje é sobre viroses oncogênicas, né? Então são vírus que causam câncer, né? Então eu dividi essa nosso capacita, gente, né, em duas partes. Hoje eu vou levar até a formação do câncer, a gente entender, já falamos sobre vírus, né? Vamos falar sobre o vírus ligado ao câncer, explicar sobre um pouco ao câncer. E amanhã, às 19 horas, a gente vai especificar algumas viroses de fato e falar sobre os cânceres que ocorrem nela, tá? Para não ficar pesado e todo mundo poder assimilar legal, tá? E aí dá tempo também de vocês darem uma pesquisada, tirar uma dúvida. Amanhã, se quiser vir com algum comentário, então quiser questionar alguma coisa, a gente pode conversar amanhã também, tá? Não perca amanhã que vai ser bem legal a exposição de cada vírus e dos seus e do câncer que cada um comete, né? Gente, vamos falar agora, falando um pouco sobre vírus. Vamos falar sobre vírus oncogênicos, né? Quando se fala em onco, está relacionado a câncer, né, gente? Essa doença tão séria e muitas vezes devastadora. Então, oncogênicos são vírus que produzem o câncer, né? Então, vírus oncogênico, gente, na verdade, ele foi descoberto no início de 1900, né? Mais ou menos 1908, teve um pesquisador, o Ellerman Beng, que eles começaram a pesquisar leucemia, né? Então a gente sabe que leucemia é um câncer, uma neoplasia que dá no sistema hematológico, dá no sangue, né? E aí eles começaram a estudar leucemia que dava em galinha, né? Em animal. Depois de um tempo, eles pesquisaram o sarcoma, né? Sarcoma são aquelas pápulas que dá na derme do indivíduo. Então, nessa época, eles começaram a pesquisar e viram que estava ocorrendo esse tipo de patologia, né? A leucemia, os sarcomas nesses animais, mas eles queriam descobrir a causa, né? Então, o que eles fizeram, gente? Eles fizeram um experimento muito bacana. Vamos ver se vocês conseguem imaginar, né, visualizar. Eles pegaram uma galinha e retiraram o sarcoma da galinha, o tumor da galinha, né? Aquela pápula dela tirou a galinha, colocaram em outra galinha. E eles viram que a galinha adquiriu o sarcoma, adquiriu um novo câncer. A segunda galinha, no caso, né? Então eles puderam concluir que o câncer ele podia ser passado de uma galinha para outra, de um indivíduo para o outro. Mas ele pensou, bem, eu posso estar passando a célula e a célula cancerígena está se reproduzindo no segundo animal e aí produziu o câncer, claro, né? Então o que eles fizeram? Tiraram novamente o sarcoma, o tumor da galinha, fizeram uma filtragem, então tiraram todas as células e deixaram só uma solução. Olharam no microscópio e viram que não tinha nenhuma célula, só tinha a solução. Injetaram numa outra galinha. E o que aconteceu? A galinha também teve sarcoma. Então eles puderam ver que não era a passagem de células, né? E sim algo muito menor, muito inferior ao tamanho da célula, que poderia estar causando aquele tumor, aquele sarcoma na outra galinha. E aí dessa forma que eles começaram, né, o estudo sobre vírus oncogênicos, ou seja, vírus que iam causando cânceres. Então, esses vírus, né, eles têm hoje já catalogado, eles podem atacar vários órgãos, né, mama, intestino, sangue, cérebro, pulmão, né, a pele, e não só de humanos. Ele também pode causar, gente, câncer em gato, em cachorro, né? A gente já vê muito como a gente tem muito animal doméstico, um cachorro, a gente vê muito, hoje em dia, câncer, né? Nos animais domésticos. Então, até morcego, peixe, então tudo que é animal pode ser infectado por um vírus e o vírus pode causar o câncer, né? Inclusive nós, humanos, que é o grande foco aqui, são vírus oncogênicos que causam câncer em nós,
humanos, né? Então, gente, quando se fala em câncer, né, só para a gente poder entender um pouco e ver um pouco da história, eu sempre digo que a história é importante, que muitas vezes com a história lá de trás do começo, a gente consegue entender o que está acontecendo hoje, né, e alguns significados também. Então, para vocês terem uma ideia, a denominação, a palavra câncer, ela vem desde lá de 400 anos antes de Cristo. Então, veja só, né? O tempo que se tinha, através de Hipócrates. O que que ele fez, né? Ele conseguiu observar que o câncer, o tumor, ele tinha, muitas vezes, em um estado avançado, é, ele enraizava, né? Ele tinha as raízes que ele fazia. Então, Hipócrates achou parecido com caranguejo, né? Então, o caranguejo que tem as patinhas ali do caranguejo, então ele começou a relacionar. E, na verdade, Cárquenos, na, no idioma deles, era um caranguejo grande, um caranguejo gigante. Então, Cárquenos, ele relacionou com carcinoma e depois veio ser traduzido para carcinoma, né, que é o nome científico, não é nome científico, mas nome também usual de câncer, né? Então, tem toda uma história, há muito tempo já que vem estudando. Mas veja a diferença, gente. Há 400 anos antes de Cristo, já se sabia da ocorrência de câncer. Mas o vírus causando câncer, o vírus sendo oncogênico, somente depois de 1900. Então veja só, né, a distância que tem e com certeza os vírus já vinham há muito tempo causando o câncer. Mas quando se fala em causar câncer, gente, né, a gente tem uma ideia muitas vezes de que apenas um simples estímulo pode causar o câncer, quando na verdade não é, né? O câncer ele é formado a partir de vários estímulos. Por quê, gente, né? A gente sabe que a célula ela é programada para morrer quando necessário, né? É uma seleção natural, é um processo natural da célula. Então, quando ela tem algum defeito, ocorre a apoptose, né? O que é a apoptose? O próprio organismo vai e mata aquela célula, a célula morre, para evitar que aquela célula defeituosa se replique. Então, vamos supor, né? A gente sabe que a nicotina causa câncer de pulmão. Não é uma vez que a pessoa vai entrar em contato com a nicotina que vai causar câncer, né? Então, ela precisa fumar várias vezes, vários anos, para que aquela célula venha sendo agredida, ela se modifica, ocorre a apoptose, morre. Mas chega uma hora, claro, que o organismo não consegue mais combater isso. E o que acontece? As células conseguem agora se replicar, se multiplicar numa velocidade em que o organismo não consegue mais, a apoptose não dá conta, né? Então, dessa forma que ocorre o câncer, né? E o objetivo do câncer, que o câncer tem, é espalhar, né, gente? Assim, se a gente for ver o câncer como um ser, a intenção que ele tem é de se espalhar pelo corpo, né? Que no caso seria a metástase. Mas quando se fala em crescer, em crescimento celular, né, existem vários tipos. Não é todo crescimento celular que está relacionado ao câncer. Tá? Existem crescimentos que são não neoplásicos e existe o crescimento neoplásico. Então vocês já ouviram falar com muita certeza sobre hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia, né? Já ouviram falar isso com certeza. Então, e aí esse crescimento ele não é câncer, tá? Ele não é, ele é apenas uma predisposição a se tornar um câncer de fato, que seria a neoplasia, tá? Ou ainda anaplasia. Gente, quando a gente ouve falar em câncer de próstata, né? A gente viu lá, infelizmente, nossos parentes, nossos pais, tios, com mais idade, né? Eles começam a apresentar a hiperplasia benigna prostática. Já é câncer? Não, tá? É um crescimento ainda desordenado das células, então uma hiperplasia, o número de células aumenta, né? Se a gente for só imaginar, né? Assim, vamos supor, se tem 1000, começa a ter 2000, 3000, 4000, então aumenta o número de células. Isso é uma hiperplasia. Quando a célula começa a aumentar de tamanho, aí eu tenho o processo de hipertrofia, né?
Um outro nome muito conhecido que nós temos é a metaplasia. Então, o que é a metaplasia, gente? A metaplasia é a substituição de um tecido mais frágil por um mais resistente, vamos dizer assim, né? É, aqui eu acho que não sei se alguém já fez um preventivo, o Papa Nicolau, ou se já teve contato de alguém em casa, e não sei se alguém já viu o termo metaplasia, né? A gente sabe que a vagina, por exemplo, a vagina tem um tecido escamoso, que é estratificado, tem 4 tecidos na vagina, né? Devido ao atrito do ato sexual, tudo, a natureza inteligentemente colocou 4 tecidos, 4 camadas na vagina. Mas dentro do útero só tem um, né? Dentro do útero só tem um, que é o endocervical. Então, o que a metaplasia acontece? Quando o endocervical começa a ficar afetado, que ele começa a ficar sofrendo agressão, o próprio organismo começa a transformar uma parte desse tecido em 4, né, para poder aguentar o impacto ali, aguentar a agressão. Só que esse transformar de um em 4, ele tem um processo evolutivo. E são essas células metaplásicas que aparecem no preventivo que a gente vê que é uma transformação de um tecido em outro. Mas é aí que está o perigo, gente. Né? Por quê? Nesse momento que a célula está se transformando, se multiplicando, é aí que acontecem as mutações, é aí que acontecem os cânceres. Né? Então, não é que a metaplasia seja algo cancerígeno ou perigoso, mas ele é um predisposto. Né? Se não tiver um tratamento, ele pode evoluir ao câncer. Né? A gente também tem, antes de evoluir ao câncer, as células displásicas, né, ou displasia. Aproveitando o exemplo do câncer de útero, né, a gente já viu em preventivo NIC1, NIC2, NIC3. Então, isso aí são classificações de displasias, tá? Eu vi agora o Thiago perguntando se caiu, gente. Tá normal aí para vocês a transmissão? Tá, tá tudo normal, gente, a transmissão para vocês? Se alguém puder só sinalizar aí, por favor, que eu vi o Thiago perguntando se tinha caído a conexão. Beleza, obrigado, tá, Selma? Obrigado, que a gente fica sem o retorno, né? Sem saber. Mas enfim, gente, né? Então, existe ainda uma evolução, né? Existe uma evolução sobre o processo de transformação das células. Qual é a diferença de célula neoplásica, de célula maligna, no caso, de célula benigna? A célula benigna, gente, ela não é tão diferenciada, ela não ocorre metástase, ela não tem uma expansão, né? Ela não tem um crescimento desordenado, ela não tem necrose em volta dela. Então é muito mais limpo o negócio. Quando é maligno, né? A gente quando observa no microscópio, ele o pessoal diz, né? É samba do crioulo doido. É tudo sujo, a lâmina, né? As células são totalmente diferentes das originais. Existe leucócito, hemácia, existe a metástase ocorrendo já, que dá para ver pelo processo histológico. Então, a gente percebe claramente quando é um processo benigno no processo maligno. Gente, e o que causa o câncer? Né? Hoje, tá até brincando isso com um professor, ele disse, olha, daqui a pouco até a água a gente não vai poder tomar porque tudo causa câncer. Né? Infelizmente, muitas coisas hoje causam câncer. Né? O cigarro, né? Hoje tem um, um poder imenso de causar o câncer, né? E cuidado, tá, gente? Hoje está na moda aqueles cigarros eletrônicos, né? Então, o que acontece, gente? Aquele cigarro eletrônico, quando você coloca, é só nicotina, né? Tem gente que utiliza essência, mas tem gente que coloca só nicotina.
ela não é tão, ela não é menos perigosa do que o cigarro, porque a nicotina ali ela está numa concentração muito grande e pode sim causar câncer também, tá? Então muito cuidado com esses cigarros eletrônicos, tá na moda aí, né? Cuidado. Assim também como o álcool, né? Pode causar câncer no fígado, a dieta, né? O alimento, quando você tem um abuso muito grande, você pode causar câncer, principalmente nos órgãos do sistema digestivo, produtos tóxicos, né? Produtos que afetam a radiação, luz ultravioleta. Então, gente, de maneira geral, né? Inclusive agentes biológicos, como os vírus, podem causar o quê? Alteração na célula. Quando causa alteração na célula, é que causa o câncer. Tá? A Jane perguntou agora aqui, no caso da mulher com NIC2, ela já foi encaminhada para fazer químio. Olha, Jane, é assim. O NIC2 ele ainda tem um processo intermediário, né? É uma displasia. Então ainda tem o NIC3, para aí sim ter o carcinoma in situ, para depois ter o carcinoma invasivo, né? Geralmente, o tratamento oncológico se passa a partir do carcinoma in situ, né? O que acontece às vezes é do médico tentar fazer algum procedimento para tirar aquela lesão. Porém, né, não estou dizendo que não acontece, porque pode ter uma doença secundária, pode ter algum outro fator que esteja causando ali essa necessidade, tá? Um histórico, de repente a paciente já tem uma mãe, uma avó que teve câncer de útero e aí o médico já iniciou a químio, né? Então, quanto ao tratamento, a gente não tem como questionar sem saber o histórico, mas já é uma evolução de fato, né? E aí a gente vê já a atenção tem que ser dada, né? Então, gente, quando se fala em produção de câncer, né? Qualquer coisa pode produzir e a gente tem que ter muito cuidado e ficar muito atento também à evolução dele, né? Porque, gente, o número está aumentando muito, né? O último estudo que teve do INCA, em 2018 para 2019, percebeu-se que estava aumentando muito e locais como a Oceania, América do Norte, estavam lá em cima na ordem sobre quantidade de carcinoma, né, que estava ocorrendo. No Brasil, nesse mesmo período, a América do Norte ainda estava acima e o Brasil ainda estava em terceiro lugar dentro das Américas, né? Porém, gente, a gente sabe que esses números às vezes não tem tanta notificação, né? A gente acredita até que isso é maior do que é colocado nessas pesquisas, né? E a cada ano vai evoluindo. O que diferencia muito também é o sexo, né? Do indivíduo. Por que eu falo do sexo, né? Porque a maioria do câncer que ocorre nas mulheres é justamente o câncer de mama e do câncer de útero, né? É claro que a mama o homem também tem, né, gente? O homem também pode ter o câncer de mama, mas historicamente a mulher ela possui o maior número de câncer de mama. E o homem tem que tipo de câncer maior? Próstata, né? Aí sim já é um órgão específico do sexo masculino. Então a maioria tem. E a gente percebe que são cânceres que podem ser prevenidos, né? Com simples exame, simples cuidado, a gente consegue prevenir esse, o aparecimento dessa doença. Gente, quais são os fatores de risco, né? A gente falou o que está causando. E o que eu posso evitar, né, que não tenha? Se o cigarro causa, o que eu faço? Eu não fumo, né? Se o álcool causa, o que eu faço? Eu não ingiro bebida alcoólica. Ou então, né, falando dentro de uma realidade que a gente sabe social, eu não ingiro uma quantidade de bebida alcoólica tão grande. Vou ter que considerar a minha dieta, né, evitar o abuso de alimentos, principalmente alimentos gordurosos. Vou ter que fazer exercício físico, dormir direito. Então, são cuidados de saúde básicos que, se nós fizermos, nós vamos diminuir a chance de evolução de um carcinoma, tá? E, gente, o principal deles é fazer o exame preventivo, né? A gente sabe que tem o autocuidado, então o câncer de mama, a mulher mesmo pode fazer o exame de autocuidado,
né? O homem, né? A gente tem o toque que é tão feito piada dele, e é uma coisa tão triste de se ouvir, né? Que tem homem que tem vergonha de fazer o exame de toque, gente. E é uma coisa simples que pode salvar a vida de um homem, né? Então, cada vez mais tem que ser estimulado as pessoas a deixar desse preconceito, dessa vergonha e fazer sim, né, os exames preventivos. A gente tem o médico, né? Aí você fala, professor, se a mulher tiver um câncer no útero, como é que ela vai ver? Infelizmente não tem como ver. Mas você tem o preventivo que você pode fazer frequentemente e aí você ter ali aquele cuidado. A gente tem campanhas educativas do governo, né? Tem é, outubro rosa, novembro azul, julho amarelo, né? Então tem várias campanhas do governo que podem auxiliar no combate ao câncer, tá? E o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, mais fácil você vai tratar aquela doença, né? E menos ela vai estar evoluindo. A gente viu que há uma grande tendência de virar metástase com o tempo. Se eu faço o diagnóstico, eu corto aquele mal pela raiz e não vou ter um câncer. Gente, deu uma pausa aqui, já voltou para vocês? Deu uma pausa aqui no vídeo. Queria só saber se já voltou aí para vocês, se já se normalizou. Se alguém puder sinalizar, beleza. Obrigado. Então, gente, o diagnóstico é fundamental para que a gente tenha esse combate a ele. Quando se fala em diagnóstico, a gente tem exame clínico, exame de imagem, né? Ultrassom, tomografia, ressonância, raio-x, né? Biópsia e a citologia. E também, gente, está sendo muito utilizado agora os marcadores tumorais. Não sei se todos vocês já ouviram falar em marcadores tumorais, mas são substâncias que aparecem no nosso corpo que servem de alerta para a gente dizer, opa, está começando um processo cancerígeno. Ou então tem uma predisposição a ter o câncer. Então já é um alerta com uma simples triagem de sangue que eu posso fazer. Não sei se vocês lembram do caso da Angelina Jolie, né, a atriz. O que aconteceu com ela? Há um tempo atrás, ela fez um teste desse, de marcador tumoral, e foi detectado o BRCA. É um marcador tumoral para câncer de mama. Se eu não me engano, a mãe e a avó dela, ou era a mãe só, tiveram câncer seríssimo, né, muito grave, de mama. O que a atriz fez? Retirou a mama, colocou o silicone, fez a plástica. Se ela retirou a mama, agora ela não tem chance mais de ter câncer de mama. Então, graças à triagem que ela fez, ela evitou que tivesse um câncer de mama sério, como o da mãe dela. Aí, tempos depois, ela descobriu que ela estava com o marcador CA125, que é um detector de câncer de ovário. O que ela fez? Ela já tinha filho, já tinha tudo, pegou e tirou os ovários. Tirou o ovário, não tem chance de ter câncer de ovário. Então, assim, gente, marcador tumoral hoje, ele é muito utilizado, né? A ciência está cada vez mais investindo nesse tipo de diagnóstico. Já falamos do vírus, de vírus que causam o câncer, né, do câncer, mas como é que de fato esse câncer é formado, né? Gente, esse câncer é formado através de uma evolução, né? A célula vai evoluindo até chegar no estágio em que ela não consegue mais sofrer reparo, né? Foi dito isso agora há pouco. Mas eu queria um pouquinho de atenção de vocês agora para essa informação que talvez vocês não tenham tido contato ou não lembrem ainda. A gente sabe que o nosso DNA ele tem genes, né? E cada gene tem a sua função. Em todas as nossas células, em todos os nossos organismos vivos, existe um negócio chamado proto-oncogênio. Então, proto-oncogênio, ou seja, são genes que podem ser transformados, que podem facilitar o surgimento de um câncer. Então, vamos supor que a minha célula tem um proto-oncogênio. Eu estou com câncer? Não.
o meu DNA está ali e eu tenho aquele protocongene que pode ser estimulado a qualquer momento. Então, por algum processo físico, químico, biológico, um vírus, uma radiação, a nicotina, seja lá o que for, se esse proto-oncogene for ativado, se ele for transformado, ele vai se transformar em oncogene, tá? Então, ele era proto-oncogene, ou seja, ele tinha uma predisposição. Quando ele sofreu a modificação, ele passa a ser chamado de oncogene. Esse oncogene, sim, começa a produzir o câncer. Ou seja, a célula começa a sofrer agressão até certo ponto que ela se multiplica e vira câncer, tá? Só, gente, que assim, a natureza ela é tão perfeita que ao mesmo tempo que tem gene que causa o câncer, o mesmo DNA meu, no mesmo DNA eu tenho um gene que repara esse câncer, que conserta o câncer. São chamados genes supressores. Ele vai suprimir o câncer. Legal, né? Então a gente estaria livre, não ia ter câncer. Mas o que que o. Eu vou brincar agora, o que que o desgraçado do vírus faz, né? A gente está falando sobre viroses não congênicas. O que que o vírus faz? Ele transforma o próton com gene, ele transforma em oncogene. Aí a célula começa a querer se transformar em célula cancerígena. Até então, o meu gene supressor, ele corrige, e aí volta. Ele modifica, corrige e volta. Só que o vírus, inteligentemente, o que ele faz? Ele transforma tanto o próton com gene em oncogene, e ele inibe o supressor. Então eu não vou ter o gene supressor para corrigir o oncogene. E aí, gente, infelizmente, o câncer está instalado, né? Claro, né? Com a multiplicação de várias células. Então, gente, a natureza ela é inteligente ao ponto de corrigir o que está errado, mas o desgramado, igual a Rita lá, o desgramado do vírus, ele vai e afeta os dois. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. Oi, querida. Eu não sei lhe falar do resto da programação, mas estava hoje marcado isso às 19 horas da virose. Eu não sei se vai ter daqui a pouco, né? Que a gente tem uma hora de aula, então não sei se daqui a pouco vai ter. O professor Leandro está aqui na aula, ele podia até verificar isso e dar a resposta aqui para vocês, tá bom? Então, gente, a natureza, ao mesmo tempo que ela se prepara para corrigir o erro, os outros organismos vão lá também e danificam isso, né? Como é que o vírus transforma o próton congene em oncogene? O vírus, quando entra na célula, ele precisa do material genético do ser humano, do animal, para poder se multiplicar. Lembra de agora? Quando ele utiliza esse material genético, ele deixa a parte dele lá. Então ele transformou o próton congene em oncogene. Então, o que quer dizer isso, gente? Para ocorrer a oncogênese, ou seja, a formação do câncer, eu tenho que ter, além da transformação do próton congene em oncogene, eu tenho que ter a supressão desse gene que conserta, que seria o gene supressor. Eu tenho que ter inibição, tá? Então, só assim é que ocorre de fato a oncogênese. E quem é que corrige, né? Quem é que tem vários tipos de corrige, tá? Tem duas famílias de genes muito importantes que vocês vão ver em artigo, né? Uma é mais famosa, a outra são os genes da família RAS, R-A-S, né? Essa família RAS, gente, são genes que corrigem qualquer defeito na multiplicação errada, no crescimento errado. A família RAS vai lá e conserta. Deu errado, a família RAS vai lá e conserta. Só que 50% dos cânceres, desculpa, mais do que 30% dos cânceres, o que acontece? Esse RAS, ele está defeituoso. Então, se o RAS está defeituoso, ele não consegue consertar o oncogênio, né? Além do RAS, a gente tem uma outra proteína chamada P de pato, P53. O que essa enzima faz, gente? Essa aqui é muito famosa, tá? Ela corrige muitas coisas que acontecem de errado no genoma das células dos animais. A P53 corrige. E ela, assim, mais de 50% de tumores que acontecem, de cânceres,
A P53 ela está inibida, ela não presta para nada. Então é que acontece, o organismo não tem como consertar, né? E aí o câncer se instala, tá, gente? Então, voltando, só para a gente já vai finalizar essa parte de hoje, só voltando para a galinha que a gente viu no começo da aula, né, que tinha um sarcoma. Então, os pesquisadores viram que, mesmo que não tivesse a célula, o fluido, o líquido, podia transmitir o câncer para outro. Eles conseguiram detectar que tinha um vírus ali, né, e que aquele vírus ele era capaz de transformar o proto-oncogênio da galinha em um oncogênio, dessa forma transformando em câncer. Tá? Qual é a importância da gente estudar virose oncogênica? Né? Qual é a importância disso? Gente, se eu sei que o paciente está com uma virose, eu sei que o prognóstico dele pode evoluir a um câncer. Tá? Então, veja só, eu vou usar o exemplo da hepatite. A hepatite B e C, principalmente a C, pode causar o carcinoma hepático, câncer no fígado. A hepatite A, a hepatite E, ela não tem esse poder, né? Pelo menos não é normal, se tiver é raro. Mas ela não tem o poder tanto quanto a hepatite C. Então o paciente está lá, ictérico, tudo, e aí eu detectei nele que ele tem o vírus da hepatite C. Então, gente, a cabeça do médico, o que ele diz? Se eu não tratar esse paciente, vai virar fibrose, depois vai virar e pode virar um câncer hepático. Né? Então é muito importante que eu saiba que tipo de vírus pode causar um câncer, para que eu tratando, se eu tratar aquele vírus a tempo, gente, se eu tratar aquela lesão que ele está causando, eu posso muito bem evitar o câncer naquele órgão. Tá? Então existem vírus muito comuns, né, famosos, que podem produzir o câncer. Então nós temos um vírus chamado HTLV, nós vamos ver depois, que causa leucemia. Nós temos o vírus da herpes. Não tem o vírus da herpes, né, que é o vírus que causa sarcoma. Existe um deles que é chamado de vírus Epstein-Barr. Né? O vírus da Epstein-Barr é aquele vírus do beijo que é conhecido. Né? O vírus do Epstein-Barr pode causar câncer de laringe, câncer de nasofaringe, né, linfomas. Então, é um vírus também conhecido que pode causar câncer. Nós temos o HPV, pode causar câncer de útero. Né? A gente sabe muito bem que mais de 80% dos cânceres de útero, quem causa é o HPV. Então, se a paciente vai lá e faz o controle, o médico viu a tempo que ela está com HPV. O que o médico faz? Cauteriza aquela lesão, né? Teoricamente ele tira aquela carga viral e aquela lesão não vai se transformar em um câncer. Por isso que é importante a gente saber o que o paciente tem relacionado a vírus, para que eu possa tratar e ele não venha desencadear o câncer. Né?